Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Hoje eu trago para vocês outro vídeo a respeito da expulsão do pastor Sérgio Sora e da Leia Miranda, caso que ocorreu naquele fato com Davi Miranda e envolvendo a Ireni na sede mundial. E o pastor Sérgio Sora relata os acontecimentos e nós vamos analisar detalhe por detalhe para entender o que ocorreu, como a igreja chegou até aqui e como a igreja está, a situação da igreja espiritual. Antes de rodar o vídeo, eu vou pedir o apoio de vocês. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações, dê um like, nos ajude aí para que esse canal suba e outras pessoas possam ter essas informações, ok? De extrema relevância. Então eu vou rodar o vídeo agora e nós vamos comentando aí em cima do vídeo, ok? Então vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Praça 15, Arcos da Lapa. Irmãos, trouxemos o missionário no Maracanã. Está falando que o pastor Sérgio Sora dirigia ao Rio de Janeiro, então ele fez os preparativos para trazer o missionário até o Rio de Janeiro, ali quando lotou o Maracanã. Fiz várias concentrações no Maracanãzinho. Ele fala como se fosse uma lamentação, que ele fez tudo isso daí e no fim o missionário Davi Miranda expulsou ele da igreja. Irmãos, tudo isso veio à minha mente naquele momento. Ajudei a construir a sede mundial. Eu lembro até hoje, irmão. Ajudou a construir a sede mundial, se dedicou todo. Teve os erros deles? Teve também. Eu não defendo nenhum nem outro. Ai, Jesus. Quando o missionário não pôde ir em Jundiaí numa concentração, ele me mandou no lugar dele. Fui lá em Jundiaí, irmãos. Quantas vezes o missionário não podia ir e mandava eu no lugar dele? Ele confiava em mim. O missionário ele confiava no Sérgio Sora, então quando não dava para ir, o Sérgio Sora ia nos eventos. E muita gente reclamava porque estava esperando o missionário Davi Miranda e aparecia o Sérgio Sora. Nunca, irmãos, me levantei contra o missionário. Nunca, irmãos. Para não dizer nunca, uma vez sim. Quando ele disse para Léa... Na verdade, meus irmãos, eu acho que, na minha opinião, o ministério do missionário Davi Miranda acabou quando ele tinha mais ou menos 52 anos, quando ele se enfiou naquela cabine de vidro, devido ao fato corrido lá, que veio um rapaz e atirou nele, mas pegou de raspão a bala. E depois ele se enfiou naquela cabine de vidro e nunca mais saiu daquela cabine de vidro. E para mim o ministério dele começou a acabar ali, porque antes ele fazia eventos, ele percorria o Brasil todo fazendo eventos, ia para o Rio de Janeiro, ia para Curitiba, ia para Porto Alegre, ia para vários estados. E quando ele se enfiou naquela cabine de vidro ali com, acho que mais ou menos com 52 anos, acho. Ele nunca mais foi para fazer evento nenhum, porque tinha medo, né, de ser agredido. Então o que acontece? Ele nunca mais saiu daquela cabine de vidro. Antes também ele não andava no meio do povo. Depois se enfiou naquela cabine de vidro e a igreja foi sentindo, né, aquela falta daqueles eventos ali, que nos eventos atraía muita gente, ganhava muitas almas, e ali também ele não ia mais. E ficava ali, só ali na sede ali, né? E a igreja foi enfraquecendo. Que ela era revoltada da vida, porque ela tinha um filho aleijado. Essa foi a palavra que ele disse. Então ele vai dizer que o missionário falou para Leia que ela era revoltada porque ela tinha um filho aleijado, né? É uma palavra muito dura, né? Mas na verdade o missionário Davi Miranda ele era meio grosseiro mesmo, ele era ríspido, né, meus irmãos? Uma vez eu estava lá num evento, domingo, já tarde, já batendo umas quase 7 horas da noite, e tinha um tipo de um coral lá das irmãs, e as irmãs já tinham cantado tal, e aí elas tinham que ir embora porque moravam em outro estado, tinha que pegar a caravana, era domingo, na segunda-feira tinha que trabalhar, e elas começaram a se levantar lá dos bancos e começaram a sair. De lá de cima o missionário avistou, e aí começou a gritar: o que essas irmãs estão indo embora? O que elas estão indo embora? Ainda não acabou, traz elas de volta aqui, pega a carteirinha delas. Então era desse jeito, né, meus irmãos? Ele é bem grosseiro mesmo, mandando elas voltar e pegar a carteirinha delas. Então era tipo uma ditadura. Você sabe disso, Leia, que eu não estou mentindo, não. Nesse dia, meus irmãos, sem brincadeira, eu fiquei com vontade, irmãos, de pegar o missionário e falar: missionário, você não pode falar isso, ele é uma criança.
Isso daí é uma palavra muito dura, né? Falar pra mãe, você é revoltado porque seu filho é assim, doente e tal. É uma palavra muito pesada mesmo. Não é fácil não. Então, vocês vejam, meus irmãos, que a pessoa achar que a pessoa ora muito, então ela vai fazer todas as coisas certinho, que não vai cometer erros, isso daí é uma ilusão. Porque a pessoa pode orar muito e depois cometer erros, né, na vida dela, porque o ser humano é frágil, o ser humano é fraco, o ser humano é suscetível a praticar coisas erradas a qualquer momento, independente se ele ora ou não. Em defesa, o Felipe, não pode dizer que ele é aleijado. O próprio avô fala isso revoltou a Leia. Me revoltou muito também, irmãos. Me lembro até hoje que isso aconteceu quando o missionário teve uma discussão com a irmã Irene. Irmãos. E ela... Então ele teve uma discussão com a irmã Irene, e aí estava a Leia presente ali no momento. Me chamou lá para socorrer ela novamente. E a Irene chamou o Sérgio Sora para socorrer ela. Por que será? Foi depois de uma festa, de um dia 31 para o dia 1º. Ela nos chamou novamente para socorrer ela. Fomos lá. Ela chamou novamente, quer dizer que isso aí já era recorrente, né? Porque se ele fala que ela chamou novamente, dá a entender que era uma prática recorrente aí entre eles. Como a Débora estava mais próxima, junto com o Lorival, numa churrascaria depois do culto, a Léia ligou para ela: vai lá, Débora, a mãe tá precisando de socorro, o pai tá agredindo a mãe. Tem muita coisa, irmãos. Então aí telefonaram para a Débora estava numa churrascaria, falou: vai lá, Débora, que o pai está agredindo a mãe. Não, o missionário, né? Um missionário que estava agredindo a Irene. Muita coisa, quero ver se vocês me desmentem. O pai está agredindo. Então, tem muita coisa, mas ele não conta as outras coisas, né? Meu Deus do céu, né? Mãe, lá na sala da irmã Irene, que era a sala da Fundação Reviver. Na sala da Fundação Reviver. Aí, que triste, irmãos. Eu não subi. Só estava lá o Antônio Ribeiro. Felizmente, em todas elas estava o Antônio Ribeiro, né, Antônio Ribeiro? O Antônio Ribeiro estava lá, né? Sabia de tudo e tal. É assim, né, meus irmãos? Ele sabe de tudo, mas não fala nada para ninguém, não conta nada para a igreja. A igreja não sabe de nada, a igreja que podia orar a favor deles. Mas eles vão fazendo tudo assim, jogando para debaixo do tapete. Ei, Antônio Ribeiro. Você defendeu tanto erro, hein, Antônio Ribeiro? Tanto pecado que você sabia, hein? Agora ele fala que o Antônio Ribeiro defendeu muitos erros, tanto pecado que ele sabia. Olha só, isso naquela época que não existia ainda a internet. Então isso daí não é de agora, da internet. A internet, o advento da internet só fez expor. Mas naquela época já tinha muita coisa, então podemos concluir. Também andava no erro, né, irmãos? Enfim, foi quando a Léa estava lá, Débora, a irmã Irene, Antônio Ribeiro. Estava Antônio Ribeiro, a Léa, aí chegou a Débora, e aí? Missionário. Aí foi quando eles estavam lá na sala da Reviver, na Fundação Reviver. Eu fiquei no estacionamento, lembro até hoje. Passavam obreiros lá. Até o presbítero Borges, que aquele tempo era vivo, ele me viu lá dentro do carro, do lado da guarita lá, onde tinha um elevador do lado para subir. E ali ele me viu, ele disse até assim: ô Serjão! Ele brincava muito comigo, né? Eu disse: ô Borgito! Chamei ele Borgito. O que ele está falando é do presbítero José Borges, né, não? Que faleceu já. A gente era muito amigo, né? O falecido Borges, presbítero Borges, grande homem de Deus. Ele disse: ô Serjão, tá fazendo o que aqui ainda, rapaz? Eu disse: tô aqui esperando. A Leia tem uma reunião em cima com a mãe dela, mas não entrei em detalhes nenhum. Aí passou. Então eles estavam numa reunião lá em cima, né, na sala da Fundação Reviver, ok? Por um tempo a Leia desceu chorando. Agora a Leia vai descer chorando. Por que será? Eu quis saber por que ela estava chorando daquele jeito. Ela disse: não, vamos embora. Aí o Sérgio Sora ficou curioso. Por que ela estava chorando? Ele disse: não, o que está acontecendo? Ele disse: não, vamos embora. Ele disse: não, me fala o que está acontecendo. E aí ela pegou, eu falei: vamos embora. Eu falei: não, se você não me falar o que é, nós não vamos embora. Aí tinha que saber o que é, né? Não vamos sair daqui hoje, né? Aí ela pegou e falou que
missionário O missionário falou alguma coisa para ela? estava lá agredindo, né, no caso a irmã Irene. O missionário estava agredindo a irmã Irene, ok? Ela estava até com os braços todo roxos. Ela estava até com os braços todo roxos. Olha só, meus irmãos, meu Deus do céu. Então não era agressão só verbal, era uma agressão física, não é? Uma agressão física aí para deixar o braço roxo. O que será que era? Beliscão? Alguma, sei lá. E que o missionário, né, havia dito para ela, porque ela foi defender a mãe, falando: por que o senhor faz isso com a mãe? Isso o quê? O senhor tá. Aí, isso aí já vinha, né, irmãos? Há um mês atrás da nossa exclusão, isso aí. Isso foi pro dia 1º de. Então a Leia foi defender a mãe dela que estava sendo agredida pelo missionário. De janeiro de 2005, irmãos. Na reunião do culto que terminou. Dia 1º de janeiro de 2005, aquele culto lá de dia 1º do ano. Então foi logo no ano novo, né? E quando foi no dia 4 ou 5 de fevereiro, tá na ata lá. Foi um mês depois, veio a nossa exclusão. Porque aí já vinha briga lá, vocês sabem, irmãos. Tudo isso foi gerado por causa da discussão, né? Que eu não vou poder falar aqui agora abertamente. Mas o Davi sabe, Davi Filho sabe muito bem o que é. Olha lá, ele fala que o Davi Filho sabe, né? Sabe, mas não conta nada. Tudo escondido, debaixo do pano. Né, Davi? E muitos por aí sabem o que é, irmãos. Não precisa nem falar. Então, como a Leia havia subido e falado duro com o missionário, que ele não podia fazer isso com a irmã Irene e tal. Aí ele pegou e falou assim: sabe, filha, você faz isso porque você é uma revoltada da vida. Ela perguntou: mas por que eu sou revoltada da vida, pai? Porque você tem um filho aleijado, filha. Desse jeito, irmãos. Meus irmãos, isso magoou, viu? É meio estranho isso daí, né? Porque de vez de ele orar para Deus curar o problema do garoto, aí ele vai e fala isso. Não é brincadeira, não. É uma palavra muito pesada aí. Isso feriu. Então tudo isso pode anotar aí, pastor Frank. Eu não queria falar, mas pode pôr, tá? Então, meus irmãos, quantos irmãos me apedrejam sem saber da verdade? Mas eu amo vocês, irmãos. Não posso odiá-los. Se eu falar que eu odeio alguém aqui, irmãos, eu estou mentindo. Então esse negócio que a pessoa ora muito, ora 2 horas, 3, 4, 5 horas, 6 horas, né? Que tem pessoa que fica falando 10 horas de oração, meus irmãos. Isso aí não tem nada a ver. O ser humano é frágil, é fraco, a mente do ser humano é fraca. Então é só Deus para ter misericórdia. Pode orar quanto quiser, mas a fraqueza do ser humano acaba fazendo coisa errada, se não vigiar. Mentindo. Jamais vou odiar vocês, irmãos. Jamais. Agora uma coisa aí que eu não entendo é por que se o missionário orava tanto assim, que eles falam, pregava tal, e o tempo dele era só dedicado à pregação, oração, e como que ele tinha tempo para investir na Bolsa de Valores, na Petrobras, Uzi Minas, em contas de banco e tal, né? Eu mesmo já fui no sítio lá do Davi Miranda, lá em Mariporã, Pedra Vermelha. Tem um sítio deles lá, enorme. Aí quando, de 3 em 3 anos, eles vendem eucalipto, plantação de eucalipto. Vende eucalipto, naquela época que eu fui lá, dava mais de 100 mil reais. Que as empresas iam lá, cortavam o eucalipto e levava, era vendido os eucaliptos. Depois de 3 anos cresce tudo de novo. E lá tem um caseiro, não sei se está lá ainda. E aquela foi onde o missionário morou. Ele comprou aquele casarão lá da GC Lever. Quando ele comprou esse casarão para morar, naquela época, né? Porque ele morava, parece que na aclimação. E ele comprou esse casarão parece que da GC Lever, ele deu pulo no púlpito, né? Dando glória a Deus, aleluia! Ele comprou esse casarão, eu estive nesse casarão, era aqueles casarão grande, só a sala dá para fazer uma casa. Só o tamanho da sala que eu vi lá. Aquelas vigas de peroba. Um casarão, só que hoje, né? Quando eu fui lá, uns anos atrás, Tava tudo trincado, meio desabando, porque ele mudou de lá. Dali desse casarão, ele foi lá para Cantareira. Mas no começo ele foi para lá, nesse casarão aí no sítio de Mariporã, ele criou os filhos dele ali, né? E esse sítio tá lá até hoje lá, né? É deles. Não planta nada, só vende os eucaliptos, né? De 3 em 3 anos ali, deve pegar um bom dinheiro ali. Então vocês vejam que a pessoa que orava muito não tinha tempo para ficar investindo em imóveis, em sítios, em tudo. Como assim, né? A gente que trabalha quase não tem tempo para nada.
E como uma pessoa que ora, que prega, tudo vai ter tempo. A não ser que é alguém que investia para ele, né? Não sei. Aí, se alguém souber, pode falar. Eu não sei. Eu não sei como uma pessoa que ora, que prega, direto, vai ter tempo para investir dinheiro na Bolsa de Valores, na Petrobras, na Uzi Minas, no agronegócio. É complicado. Mesmo vocês que, sem saber de nada, me criticam, falam mal. Ele fala que vocês que não sabem de nada, entendeu? Porque ele sabe de muita coisa, né? Me condenam. Mas assim mesmo eu amo vocês, irmãos. Eu não sei odiar, irmãos. Nossos filhos. Lembra, Débora? Quando nós nos abraçamos ali. Só não quero que você faça a cabeça deles contra mim. Sara. Para vocês vejam que sempre disputa de poder, confusão, briga, né? Na família. Te amo, minha filha. Zio. Como é gostoso. Irmãos, elas vieram. Aqui também está no meu canal do YouTube. Sérgio Sora Oficial. Tá bom? Do mês na presença do Senhor. Irmãos, não tem vergonha não, irmãos. Um dia o missionário falou assim. Olha só o que ele vai falar. Ele vai falar que o missionário disse para ele lá no escritório, presta atenção. Irmão, luta muito pela igreja. Ele falava desse jeito, né, irmãos? Eu e ele no escritório dele, ele falou: o irmão luta muito pela igreja, irmão Sérgio. Irmão Sérgio, me dá uma folha aí. Peguei a folha, dei para ele, né? E ele escreveu lá na folha: para onde eu fosse pregar, levar aquela folha. Eu me lembro que eu teria uma concentração. É uma folha que ele pediu lá e o missionário deve ter assinado, né? Com a assinatura dele e tal, como se fosse um documento de autorização. Fortaleza. Num estádio lá. Ai meu Deus, qual é o nome do estádio mesmo? Esqueci o nome do estádio lá. Aí ele... Onde ele fosse pregar nos eventos era para ele levar esse papel assinado, autorizado. Escreveu naquela folha e falou assim: olha, aonde o irmão for, irmão, promover, irmão, onde o irmão vai, as ofertas, elas entram como se fosse o mês todo da igreja. Deus é com o irmão. O irmão tem um dom de Deus de pedir. Nunca vi isso, um dom de Deus de pedir, nunca vi dom para pedir. Aí ele fala que o Sérgio Sora tem o dom de pedir, então ele deu essa folha aí, autorizando. Então, irmãos, ele falava assim comigo: o irmão tá aqui, ó, escrito por mim, assinado por ele, meus irmãos, e datado. O irmão vai apresentar esta carta, o irmão vai conferir as ofertas na hora junto lá. Não pode conferir, o irmão tem a minha autorização. Porque era só as mulheres que podiam contar, né? As tesoureiras, lembra, irmãos? Aí ele falou assim: mas o irmão tem a minha autorização, tá aqui, ó. E aqui tá escrito aqui, ó: metade do que entrar lá é do irmão, metade. Eu disse: jamais, missionário. Eu disse: jamais vou querer isso, missionário. Não quero, missionário, não quero. Ele disse: mas o irmão é orgulhoso, hein, irmão Sérgio? Vocês vejam aí, meus irmãos, como é que pode, né? Quer dizer, com aquele documento ele podia pegar metade das ofertas ali dos eventos que o Sérgio Sora ia. Você veja que eles fazem as coisas sem consultar a membresia, o povo. Eles vão dando dinheiro assim. Olha só como que pode, é um absurdo disso. Que deu esse documento para o Sérgio Sora, que ele podia pegar metade da renda ali do evento que ele fosse pregar, e quanto que não dava, não é? Cada evento que ele ia. Você imagina? E quando um irmão lá ia lá pedir uma cesta básica lá na secretaria, não dava nada. Era maior dificuldade, não tinha como dar. Não davam nada para ninguém, não dava nem um palito de dente. Até me chamou a atenção, dizendo que era orgulhoso por não aceitar. Ele disse: missionário, eu não quero o dinheiro da igreja, missionário. E aí os dirigentes das igrejas aí tá trabalhando de graça aí, dirigindo de igreja a igreja. Eu conheço dirigentes que há 30 anos que estão aí dirigindo. A igreja não passa ali de pastor, de diácono, nada. Fica lá, sem apoio, não dão nem dinheiro para o dirigente colocar combustível no automóvel para ele poder se deslocar para a igreja. Basta o que nós já temos. Quero o dinheiro dos iscos, né, irmãos? Basta isso que já está suficiente, missionário. Eu não quero dinheiro da igreja, missionário. Aí, irmãos, peguei aquela folha, lembro até hoje, rasguei ela e disse: não quero, missionário. Na presença dele. Até ele ficou meio revoltado e disse: mas o irmão é muito orgulhoso, irmão Sérgio. Eu que estou autorizando. Eu falei: mas... Olha aí, não é? Você vê como é que é, né? E quando um irmão ia pedir uma ajuda lá, ninguém ajudava, né? Eu, principalmente, quando a minha mãe ela quebrou o joelho, ela então precisou de uma cadeira de roda. O médico falou que ela ia ter que ficar na cadeira de roda por um prazo de 1 mês até sarar. Aí eu sabendo que lá na sede mundial tinha um lugar lá que era cheio de cadeira de roda, eu fui lá pegar emprestado uma lá. Aí fui na secretaria, aí o obreiro que estava lá, porque lá você não fala com o pastor, porque você só fala com o obreiro, não tem pastor para atender ninguém lá. Aí eu cheguei lá, falei com o obreiro lá da secretaria, e ele me deu uma folha, falou que eu tinha que fazer uma declaração
escrita, por que eu precisava da cadeira, e depois eu tinha que levar lá naquele prédio lá da diretoria, passar pelo segurança, tal, até essa folha chegar até na mesa da diretoria, que eles iam analisar para poder liberar a cadeira de roda. Olha só, né? Aí já desanimei, viu? Mas eu sabia que eu ia encontrar dificuldade. Eu fui só para fazer um teste. Aí foi que uma pessoa falou para mim: não, você precisa de uma cadeira de roda, vai pedir lá para aquele deputado tal, né? É um deputado lá na vila. Aí eu fui lá falar com esse deputado, né? E ele ajudava as pessoas. E esse deputado, ele tem um escritório, ele ajuda as pessoas. Aí ele me deu a cadeira de roda novinha, na mesma hora, ainda falou: você pode usar quando você quiser, depois se você quiser devolve, pode usar quando você quiser. Aí eu levei a cadeira de roda para minha mãe, depois de um mês a minha mãe sarou, e eu devolvi a cadeira de roda lá para o deputado. Então vocês vejam, meus irmãos, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu fui lá pedir uma cadeira de roda emprestada, cheio de cadeira de roda lá, tudo cheio de poeira, não me emprestaram, sabe? É desse jeito aí, a burocracia, a dificuldade. E aí, aí o missionário pega e fala para o Sérgio Sola: vai lá com esse documento, você pega metade da renda que der. Meu Deus do céu, é um absurdo uma coisa dessa. Mas eu não quero, missionário, eu não quero. Que Deus abençoe, missionário. Então, irmãos, eu fico bobo quando alguém comenta, né, por aí, que eu saí da igreja do Amor. Eu fui excluído porque roubei a igreja. É de rir, tá, irmãos? É de rir. Mas enfim, irmãos, tem muita coisa que vai no meu livro para edificar você, irmão, tá? Então, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, é isso que eu queria passar para vocês, esse vídeo, desse relato aí do pastor Sérgio Sola. E continua na outra parte. Essa aqui é a parte 3. E vai continuar aí seguindo na parte 4, ok? E eu queria pedir a ajuda de vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, dê um joinha, aperte o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque é muita coisa, não tem como falar tudo de uma vez, né? Em 10 minutos não dá para falar tudo, é muita coisa, muita informação, e eu vou falando aos poucos. Para informação, para orientação, vou falando aos poucos as coisas. E aguarde o novo vídeo e fique na paz do Senhor Jesus.